tem aqui o Hamlet do Shakespeare, né? Do William Shakespeare. E eu acho incrível, assim, porque eu acho dificílimo. O Shakespeare é difícil de você ler, você entender. Sim. Se você não tiver uma atenção total, absoluta. Eu já tentei ver algumas... Eu observei algumas adaptações para cinema que são, eu acho, até meio ridículas, assim, porque você pega o Romeu e Julieta e coloca no posto de gasolina, no meio oeste americano, e eles continuam falando do mesmo jeito. Você fala, isso não é popularização, vocês não estão passando. O que eu conheço é os irmãos Lamb, que fizeram contos de Shakespeare. Você conhece? Não, esse não. Eles fizeram todos as principais peças do Shakespeare em formato de contos, bem acessíveis. Você consegue ler aquilo lá e entender o básico, né? Claro que você vai perder a profundidade dele. Eu abro esse capítulo do Hamlet falando sobre isso. Quer dizer, o Shakespeare, evidentemente, é difícil, ele é um autor do século, sei lá, XV, XVI, né? XV, XVI, né? E, então, assim, aquele inglês é difícil mesmo. Mas existem boas traduções e boas adaptações. Sim, tá. E eu começo dizendo isso, que acabou a desculpa. Por quê? Essa tradução que eu fiz a resenha é feita pelo Milor Fernandes. Eu lembro disso aí, é verdade. O Milor Fernandes, ele traduziu o Hamlet e traduziu também o Rei Lear. E são traduções fantásticas, porque ele não se apega à forma original, ele procura manter a ideia, manter o contexto, manter as sacadas do Shakespeare, porque o Shakespeare era muito sarcástico, muito irônico. Ele era realmente... Vale a pena também ler em inglês no original, porque tem coisas que você só pega o sentido ali. Mas o Milor Fernandes foi muito feliz nessas traduções. Então são leituras muito leves também. Então eu recomendo muito a leitura do Hamlet na tradução do Milor Fernandes. Sim. E por que você escolheu o Hamlet e não outra peça do Shakespeare? Porque eu acho que, eu até falo isso também, o Hamlet talvez seja a segunda peça mais conhecida e comentada do Shakespeare. Só perde para Romeu e Julieta, que você mencionou. Né? Apesar que são estilos diferentes. O Romeu e Julieta é um romance e o Hamlet é um drama existencial, digamos assim. Né? E ele é muito comentado. Tem comentários, até menciono interpretações do Freud, de outros autores sobre o que passava na figura do Hamlet, né? Daquela dúvida, o ser ou não ser, né? Aquele drama existencial. Então, é uma história muito interessante, porque tem esse componente psicológico por trás, né? Então, eu gostei muito quando li. Eu nunca escolho de antemão, não, eu vou ler esse livro para resenhar. Eu vou lendo e quando eu gosto muito, daí eu faço a resenha. Sim. E quem quiser ter uma ideia do Rei Lear, assiste o Rei Leão, né? Que é uma super simplificação do Rei Lear. Né? Na verdade, foi bom você ter comentado isso. Eu acho o Rei Leão uma adaptação do Hamlet. Do Hamlet? Do Hamlet, porque se você lembrar da história, tem lá o Simba, que é o filhote, o pai dele, ele é destronado e quem assume é o tio. É o tio, Scar. Que é justamente a história do Hamlet. É verdade. É justamente a história. E ele depois fica naquela dúvida se ele deve se vingar ou não. Se ele deve. É justamente a história do Hamlet. É exatamente a história do Hamlet, não do Rei Lear. Do Hamlet. Que louco, né? O Rei Leão é uma adaptação do Hamlet. Nossa, cara.